imaginou como as sementes podem verdadeiramente mudar a tua vida, fazer uma organização hormonal e verdadeiramente também ajudar a auxiliar em tratamento de algumas patologias? Hoje eu vou estar falando sobre questão de cálcio e osteoporose e também artrite e artrose. Vou estar falando em relação também a ácido graxo, como aumentar o ômega 3 para que aquelas dores de fibromialgia, por exemplo, possam verdadeiramente diminuir, ou mesmo aquela gordura localizada, sabe? No nosso abdômen, na nossa barriguinha. E também vou estar explicando aqui um pouquinho sobre os benefícios de uma semente muito específica para aumentar a quantidade de ferro do seu organismo e sim fazer um tratamento natural para a anemia. Olha, fora que ganha massa muscular. São 3 sementes poderosas que eu vou estar falando aqui. Vou explicar cada uma delas. Quer saber como? Então fica comigo! Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta. E eu te ensino sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. Então vamos falar agora da primeira semente, como aumentar o cálcio com uma semente que tem uma alta biodisponibilidade. Uma semente que tem uma alta biodisponibilidade, ou seja, ela tem uma absorção, tá, do cálcio muito boa, melhor que os suplementos, e quem sabe você não esteja usando. Primeiramente, vamos falar aqui, ó, dessa semente maravilhosa. Se você me conhece, você sabe que eu trituro as sementes, porque a riqueza está dentro dessas sementinhas, mas está aqui também, que seria o quê? O nosso gergelim. Deixa eu ver se eu peguei o gergelim aqui. Peguei, outra vez eu gravei, na realidade com quinoa segurando, mas é o gergelim. O gergelim eu compro assim, ó, em sementinhas, tá vendo? Fresquinho assim. A riqueza está na casca, mas eu trituro. Como assim a riqueza está na casca e você tritura? Porque a casca, ela solta muitos benefícios, mas quando triturada, então nós temos uma quantidade maior de fibras. Só que também nós temos uma concentração maior de cálcio também no interior dessa semente. Se você consumir essa semente assim, ó, do jeito que ela está, inteirinha, você não vai digerir ao ponto de ela realmente se desfazer no seu corpo e ter absorção nutricional do conteúdo de dentro. Não, ela vai funcionar como uma fibra. Seu intestino vai ser maravilhoso. Você vai assim, ó, rapidinho ao banheiro. Mas a riqueza que você também poderia tirar quando você quebra essa casca e você também retira o conteúdo de dentro, você só consegue quando você tritura. Então, eu não compro gergelim triturado. Eu compro o gergelim em casca e trituro ele em casa, porque eu não quero o gergelim já oxidado. No caso, nós sabemos que a fonte de cálcio mais importante, ou uma das mais importantes, para a condução de impulsos nervosos, para fortalecimento dos nossos ossos, das nossas articulações, é justamente o cálcio, que ajuda muito as funções metabólicas do nosso corpo. E por vezes nós ficamos querendo suplementar cálcio, mas a suplementação de cálcio, ela acaba sendo perigosa, tá? Quando você não faz uma suplementação adequada, associada com vitamina K, associada com vitamina D, associada com, por exemplo, também magnésio. E aí você fica preocupada, mas eu não tô fazendo tudo isso. Pois é. Então, se você consumir a semente, ela tem uma maior biodisponibilidade do que você só suplementar o cálcio e sobrecarregar e correr o risco de calcificar muitas partes do seu corpo, o que seria muito perigoso. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a semente para que você possa suplementar de forma 100% natural. Olha, primeiramente a gente tá falando da função metabólica. Fora que o gergelim ajuda muito no hormônio da paratireoide, ou seja, ele ajuda a organizar os nossos hormônios, entre eles também a questão da tireoide, e auxilia a organizar as reservas. Quando você precisa ter a reserva de cálcio para o seu corpo, para fortalecimento dos seus ossos, existe essa reserva de forma adequada, sem precisar se preocupar se está ou não exagerando. Claro que a gente vai falar aqui em relação a quantidades, mas é uma quantidade bacana. E na menopausa, gente, é lógico que eu ia falar sobre a menopausa, né? Veja bem, na menopausa a mulher tem uma perda óssea muito significativa. A partir dos 40 anos a gente já começa a ver uma flacidez que não existia, um medo de pisar se você não faz uma musculação, não faz uma academia, não faz uma caminhada, você fica com medo de torcer o pé, você se sente mais frágil, e fora sudorese, calorão, mau humor, todos os processos da menopausa. Sim, como
cálcio está organizando funções metabólicas e, logicamente, hormonais, ele ajuda muito a mulher a amenizar aí os sintomas da menopausa. Nutri, como que eu uso? Bem, é muito fácil e eu vou falar a quantidade, depois eu falo como você vai usar essas 3 sementes no final. Bem, normalmente a gente utiliza uma colher de sopa de gergelim ao dia, se nós utilizarmos só o gergelim, tá bom? E se você começar a ir muito ao banheiro, você diminui essa quantidade. Mas eu vou te falar uma liga que tem muito importante para as sementes, então fica até o final do vídeo. Um processo interessante é entender como funciona a questão do ferro no nosso organismo, então eu vou te explicar agora. Quando nós não temos esse transporte adequado, nós temos uma baixa da própria hemoglobina, o que leva a uma perda muito forte em relação ao ferro que precisa para muitas funções metabólicas. Nesse caso, a quinoa, ó, grava aí, a quinoa, seja vermelha, deixa eu falar isso também, tá? O gergelim pode ser vermelho, né? Esse na realidade é dourado, branco, preto. E a quinoa nós temos vermelha, nós temos preta, nós temos amarela. Então também pode ser qualquer uma, tá bom? Todos os benefícios são os mesmos. Eu gosto dos claros porque eles são mais suaves o sabor, tá bom? Mas os outros têm mais proteína, a verdade é essa. E a quinoa é um maravilhoso mineral. Ou melhor, vamos voltar aí. A quinoa é uma maravilhosa semente que tem uma quantidade excelente do ferro, desse mineral necessário para todos nós, principalmente para as mulheres que têm um fluxo de menstruação muito grande. Afinal de contas, tem uma perda de sangue muito grande, levando por vezes a quadros anêmicos nesse período e vai fazer com que ela se torne mais fraca, cansada, né? Então você pode perceber que normalmente a mulher no período do ciclo menstrual, que ela tá ali na menstruação mesmo, ela vai se sentir mais fraca e cansada. Mas não é só esse o caso, tem muitas pessoas que têm baixo de ferro no organismo. E quando tem baixo de ferro, podemos falar da menopausa novamente, mas não só. Muitos têm falta de ferro porque não tem uma absorção adequada. A quinoa, ela é assim como o gergelim para o cálcio, ela é assim para o ferro. A alta biodisponibilidade, a melhor absorção que nós temos dela é muito boa, é muito grande. Normalmente a gente consome em torno, não, a gente não consome, mas em torno de 100 gramas, nós temos em torno aí de 1,5 miligramas de ferro só da quinoa. No dia, nós deveríamos consumir, em média, 8 miligramas, tá bom? Ao dia. Só que o ferro não tá só na quinoa, a gente não vai ter uma única fonte de ferro. A gente tem também na beterraba, ok? Nós temos em outros alimentos que possam conter o ferro. Nós temos no feijão, nós temos no espinafre, né? Nas leguminosas de uma maneira geral, temos muito na lentilha também, temos na aveia, então você não vai consumir só na quinoa. Mas a quinoa, ela tem uma grande concentração, então você tem uma melhor absorção. Logo, se você está com anemia, faria todo sentido você começar a consumir quinoa. Claro que para a biodisponibilidade de todos, no final eu vou falar um pouquinho sobre a questão da vitamina C. Mas a quinoa pode ser, você espremer um limãozinho por cima dela, como salada, olha, fica maravilhosa. Eu gosto muito de fazê-la cozida e utilizar como uma salada. Ou às vezes misturar a quinoa junto com o arroz, para não ficar só uma concentração muito alta de arroz. Assim eu baixo também uma concentração calórica. Ela super funciona no meu intestino. O cozimento dela é muito mais rápido do que o arroz. Então normalmente a gente coloca uma xícara de quinoa, coloca ali, dobra a quantidade de água, e fica olhando, se diminuiu muita água, você coloca um pouquinho mais. E deixa cozinhar aí por uns 10 minutos com um pouquinho de sal. Você vai experimentar para estar a sua textura. Não deixa cozinhar muito, porque ela vai ficar mole, não vai ficar gostosa. Então a gente faz um cozimento mais rápido, mas não ao ponto de ficar dura e nem ao ponto de ficar empapada, né? Então você tem que estar ali observando até você falar, achei o ponto, é isso que eu quero. Fora que a quinoa tem os 9 aminoácidos essenciais. O que isso significa, Nutri? Significa que nós temos os aminoácidos que o nosso corpo também produz, vem através aí de todo o processo metabólico, e são chamados de não essenciais. Mas o essencial você precisa consumir. E a gente fica aí normalmente suplementando quantidades, porque a gente quer aumentar a quantidade desses aminoácidos, porque a gente vai ter uma formação proteica adequada, logo nós vamos ter uma quantidade de muscular adequada. Então, pessoas que vão muito para academia, elas precisam ter uma quantidade bacana de proteína para construção muscular. E nós também, às vezes nós vamos para academia, mas não ficamos horas lá, mas ficamos uma quantidade boa. Também precisamos ter as proteínas adequadas. Quando você consome alimentos como a quinoa, que tem essa quantidade, ou seja, tem esses minerais essenciais em um único alimento, que tem uma alta absorção, que te auxilia na formação, não faz todo sentido?
Faz todo sentido. Por isso, mulher, que já passou dos 40, ou você que está precisando de uma construção muscular, seria muito interessante começar a consumir quinoa. Você vai se sentir muito bem, muito disposto, muito disposta consumindo quinoa, fazendo uma boa salada. Além de ter minerais como cobre e zinco. E zinco, gente, ele é ótimo para proteção neurológica. Ou seja, evitar mal de Alzheimer, Parkinson, demência. Então faz todo sentido. É naturalmente livre de glúten, então é ótimo para quem tem também é celíaca, mas de forma específica, aqui nós estamos falando sobre a anemia. Então, se você tem sempre relação, está preocupada com a anemia, está se sentindo fraca, será que eu não estou anêmica? Bem, faz muito sentido você começar a colocar quinoa na tua vida, no teu dia a dia. Você vai se sentir muito, mas muito disposta, tá bom? E a nossa última semente que a gente vai falar hoje aqui é a linhaça. Essa aqui é a linhaça dourada. Eu amo linhaça. Acredito que seja a semente. Todas essas sementes que eu te mostrei aqui, elas não faltam na minha casa. Mas essa aqui eu consumo diariamente. Ela é rica em ômega 3. Assim como o gergelim, a linhaça eu preciso triturá-la para eu consumi-la. A quinoa eu cozinho, então eu não preciso. Mas a linhaça eu vou precisar triturá-la, porque os benefícios estão na casca, mas também estão dentro dessa linhaça. Como você pode perceber, aqui eu já triturei a minha, ó, tá vendo? Vou mostrar como ela fica aqui por dentro, ó, tá bem trituradinha, ok? Ela é rica em ômega 3, ela tem lignanas, além de ômega 3. E as lignanas, elas também auxiliam na formação do fitoestrógeno, ou seja, semelhante ao hormônio do estrogênio. Por isso que quem consome linhaça com mais frequência, normalmente não passa pelas ondas de calorão, sudorese, mal-estar da própria menopausa. Olha que interessante. E se passar, porque pode ocorrer, tá? Nem, né, toda regra tem exceção, e não é uma regra assim também tão restrita, mas o período de mal-estar dos calorões, dor de cabeça, fraqueza, diminui, ó, drasticamente. O que é muito bom para você, o que é muito bom para mim, porque quando diminui muito, nós nos sentimos o quê? Muito melhor e com mais disposição. Logo, eu entendo, e você também deve entender, que linhaça deveria ser consumido pelas mulheres de forma diária, ou pelo menos dia sim, dia não. Fica aí a dica, hein? E ela ajuda muito também na questão da fibromialgia. Só fibromialgia, como artrite reumatoide, artrose, mas principalmente dores inflamatórias, lipedema. Nossa, lipedema ajuda demais, principalmente dores inflamatórias. Por quê, Nutri? Porque ela é a semente que mais tem ômega 3. Se você triturar a linhaça vai ser a semente que mais vai ter ômega 3. Olha como já vai fazer todo sentido você aí começar a consumir linhaça. Nesse caso, com ômega 3 e rica em antioxidantes e também tem magnésio nela, diminui muito. Magnésio, eu não disse anteriormente, mas magnésio faz verdadeiramente um processo relaxante maravilhoso no nosso corpo. Então, ele diminui muitas dores crônicas. Se você tem dores crônicas, você utilizando essa semente, ela é maravilhosa porque ela verdadeiramente vai te ajudar e muito, não é pouco, e muito. Então, nós utilizamos ela para as dores crônicas, lúpus, tá bom? Para desinflamar o teu organismo, ok? E para a organização dos hormônios femininos. Você vai sorrir mais, você vai ser uma pessoa mais alegre, menos ranzinza. Você vai perceber que colocando linhaça no seu dia a dia vai fazer muito mais sentido, tá? E, logicamente, não é difícil. Na realidade, nenhuma das 3 sementes seria difícil aqui você colocar. E eu vou falar agora como você pode consumir essas 3 sementes e, logicamente, depois a contraindicação das mesmas. Como consumir as sementes? Deixa eu colocar as 3 aqui lindinhas. Olha. Bem, essas sementes, elas são muito fáceis de consumir. A quinoa, você pode fazer bolachinhas, que ficam maravilhosas. Eu até editei e eu tenho que mandar esses vídeos que as meninas estão esperando, mas eu espero que já chegue no canal. Dá uma olhada depois na descrição do vídeo, que eu tenho um canal novo. E esse canal novo eu vou colocar algumas receitas, que ficam maravilhosas, tá bom? A quinoa, que você pode fazer uma salada, fica muito boa, muito nutritiva e vai aumentar a quantidade de ferro. E aí você faz uma xícara de quinoa, pode consumi-la tranquilamente se ela for a única fonte de carboidrato ali da sua alimentação. Caso contrário, você consuma aí de 2 a 3 colheres de sopa junto, misturado com arroz. Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Você pode triturar não tudo e misturar tudo, porque o que ocorre? As sementes, não tem como eu falar para você o seguinte, olha, essa semente tá ranzinza ou não. Ranzinza, rançosa.
Não tem como eu falar pra você se essa semente está rançosa. Ranzinza ela não vai estar, porque ela é muito feliz. E vai te deixar muito feliz. Não tem como eu te falar se ela está rançosa, se ela está, sabe, não tá apetitosa. Ou mesmo chia, às vezes chia, ela até amarga. Eu tive pacientes que compraram sementes, elas estavam até meio amargas. São sementes mais velhas. É difícil, tá? É muito raro acontecer, mas ocorre. Por isso que eu peço para você não comprar triturada. Você tritura em casa. Se você compra 500 gramas, você tritura metade. E aí você pode colocar essa metade, assim como o gergelim já triturado, não pode ser semelhante a esse, e vai colocando uma colher de sopa ao dia. Ou você pode triturar metade, metade e até misturar os dois. É que eles são um pouquinho diferentes, né? Esse aqui é um pouquinho mais salgado. E você coloca de 1 a 2 colheres de sopa dos mesmos num shake. Eu coloco. Quando eu não tenho linhaça, eu coloco o gergelim. Eventualmente eu misturo os dois. Eu gosto mais de misturar chia com a linhaça. Mas às vezes eu misturo os dois. Então, qual seria a quantidade ideal? Ideal vai depender do seu organismo. Mas uma sugestão é 1 colher de sopa ao dia de cada semente. Então, por exemplo, se hoje eu usei gergelim, amanhã eu posso usar linhaça. Depois eu posso usar gergelim novamente e eu vou alternando os dias. Assim, ao longo de um tempo, eu consigo consumir as quantidades que eu preciso de magnésio, de ferro, de cálcio, né? No meu dia a dia, ômega 3, no meu dia a dia, já que todas as sementes vêm um pouquinho de tudo. A linhaça vem um pouquinho de ferro e vem um pouquinho de cálcio. O gergelim vem ômega 3 também, menor que a linhaça, mas vem, e também vem cálcio. E o mesmo ocorre com a quinoa, que também vem ômega 3. Na realidade, ômega 3 não tem tanto na quinoa, mas tem os outros minerais essenciais que você precisa. E também os aminoácidos essenciais. Então, o que eu preciso que você entenda? A gente faz rodízio e semente a gente consome sempre. Não precisa ser a mesma semente sempre, mas semente nós consumimos sempre, tá bom? E quem não pode consumir? Na realidade, as sementes são bem vistas ou bem quistas para todos em quantidades menores. Então, tem pessoas que têm que usar bem menos. Então, vamos lá. Normalmente, se você tem o síndrome do intestino irritável, você vai ao banheiro mais 5 vezes na manhã só se você comer um pouquinho de aveia, exemplo, tá bom? Ou de linhaça. Então, você vai ter que consumir. Se eu tô bem, uma quantidade bem menor. Se eu estou falando aqui para você consumir, exemplo, se eu estou falando aqui para você consumir uma colher de sopa, você vai consumir uma colher de chá. E vai ver como o seu organismo ainda vai reagir. Não vai consumir todas as sementes no mesmo dia. Se você não tem a síndrome do intestino irritável, normalmente você pode consumir até 2, 3 no mesmo dia em porções menores. Olha que legal. Se você toma algum remédio, sempre converse com o seu médico. Nenhum tratamento aqui vai substituir um tratamento medicamentoso em relação a um acompanhamento médico. Ele até substitui alguns medicamentos quando você tem um processo com a nutricionista e com o médico muito bem alinhados. Não faça esse alinhamento por conta própria. Não seria aqui sábio, né? E nem seria aqui ético eu falar que você poderia substituir todos os remédios pelos alimentos. Mas o que eu posso falar para você é que a quantidade de medicamentos que você utiliza provavelmente vão cair muitos quando você muda a alimentação. Em alguns casos, as pessoas até ficam sem remédios. Mas isso é um processo, é uma evolução, é um desenvolvimento. Porém, logo no início você já vê uma melhora surpreendente. Então, se você toma algum remédio, cuidado, né? Para não usar no mesmo momento, para não ter uma menor absorção. Então, as sementes, elas podem prejudicar o uso dos remédios. Então, nunca tome junto. E, logicamente, consuma com moderação. Agora, fala pra mim se você gostou desse vídeo. Se você gostou, eu vou ficar muito feliz nos seus comentários. Os seus comentários, nossa, me deixa assim, felicíssima. E verdade seja dita, esses vídeos são para você. Estou selecionando os vídeos que mais tiveram visualizações na minha outra rede sobre as sementes. E eu quero trazer aqui um conteúdo um pouco maior para você, para que possa te auxiliar. Lembrando que você pode usar a chia, ou melhor, a linhaça e o gergelim de forma triturados em shakes e em sucos, colocando uma colher de sopa. Olha, é muito fácil. Pode fazer receitas deliciosas como bolachinhas. Para emagrecimento, eu indico mais sucos e shakes por causa da questão calórica e a facilidade na digestão. E a quinoa, uma super salada, ou mesmo como usa aí em relação a bolachinhas ou substituindo o arroz.
Eu espero que você tenha gostado. Beijão da Nutri. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tem aí o inscreva-se, se inscreva. Mas não só se inscreva, também aperte um sininho. Porque toda vez que chegar um vídeo novo, você vai assistir. E os vídeos daqui verdadeiramente são ricos em conhecimento para transformar a tua vida. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!